Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Bale contra o Galo anuncia o retorno de um Flamengo dominante. Reflexos de ascensão rubro-negra. Goleada em Belo Horizonte foi a quarta vitória seguida do time de Leonardo Jardim no Brasileiro. Pergunta que eu deixo: será que o Mister voltou? O Flamengo jogou ontem com o futebol do Jorge Jesus, toque rápido, chegada rápido no ataque, jogadas bem tramadas e belos gols. Vamos analisar. Primeiro tempo, logo no início, o Atlético Mineiro teve um lance ali, poderia ter começado o jogo 1-0. O jogador Coelho chutou em cima do Rossi, poderia ter segurado um pouquinho, que o companheiro dele passava em velocidade, se desse o passo, o companheiro saia na cara do gol. Logo em sequência, o Flamengo chega ao primeiro gol, uma jogada bem tramada pelo Flamengo, uma sequência de passes de bolas, principalmente nos últimos quatro jogadores que tocaram a bola. Alexandre recebeu a bola, dominou, tocou de primeira pro Arrascaeta, que dominou, tocou de primeira pro Samuel Lino, que dominou, tocou de primeira, e Pedro só empurrou pro gol. Esses quatro jogadores tocaram rápido, se encontraram a movimentação e acabou o Flamengo fazendo o primeiro gol ali, abrindo para cá. Mesmo assim, o Atlético também pressionou o Flamengo, teve a bola na trave, que o Rossi pegou pouco, bateu no pé do Alexandre e saiu, por ter batido no pé do Alexandre, entrado e empatado o jogo. Isso dificultou aí o Flamengo na partida, mas logo na sequência, uma jogada parecida que foi há uns anos atrás com Rossi e Pedro, que tocou a Arrascaeta contra o Palmeiras, no Maracanã, não sei se vocês lembram. Bola de escanteio, bateu a bola rasteira, Pedro dominou, viou em cima do Gomes do Palmeiras, deu um passe em velocidade pro Arrascaeta entrar em velocidade naquele jogo contra o Palmeiras. Foi a mesma coisa, um passe de escanteio rápido, que achou o Samuel Lino, que dominou, tocou em Prata. Ali Prata fez aquilo que eu espero tanto dele como o Samuel Lino. Costurar. Vim cortando, cortando, cortando até chutar a bola. E foi o que o Prata fez no segundo gol. Costurou um pouquinho e acertou um belo chute. Depois o Flamengo dominou o jogo. O Atlético cansou. Aqueles 20 a 30 minutos iniciais que o time da casa pressiona. O Flamengo conseguiu ali depois controlar o jogo. O Atlético ainda pressionava um pouco. E o Flamengo achou o terceiro gol em uma jogada de linha de fundo. É o que eu falo, já valeu muito tempo atrás. Chega ali na linha de fundo com o Prato, que foi o lance. Chegou ali, rolou para trás, o Vaela acompanhava. Só tem um cruzamento, só tem um tapa na bola. A bola achou a Arrascaeta. Pedro que iniciou a jogada, que tocou pro Prata. Já estava ali atrás do Arrascaeta para conferir também, mas a Arrascaeta que fez o gol. Uma jogada que eu tinha impedido há muito tempo, pra mim chegar na linha de fundo cruzado, não é aquela bola da entrada da área e fica chuveirinho ali pra segunda trave, não. A bola que foi até a linha de fundo, voltou a bola para trás, achou o Baela, que deu só um tapa, nem dominou a bola, pra ver, já deu aquele tapinha que achou o Arrascaeta e fez o gol. O Atlético jogou no segundo tempo, veio pressionando, acabou o gás, o Flamengo fez suas substituições, o time não perdeu o ritmo, manteve o sistema de jogo. A única mudança ali foi a saída do Arrascaeta para o Henrique, o time ficou com um posse de bola. E um jogador que até mereceu um gol, depois do Flamengo ter feito o quarto, que eu já vou comentar o quarto gol. Ele quase fez um golaço, que foi o Everton Araújo, jogando bem demais, tô torcendo muito para ele. Eu sei quando o Gafugá voltar, ele vai perder espaço, por isso eu tô falando assim, no meu pensamento,
Eu creio que ele tem que sair no meio do ano. É um jogador que precisa sair do Flamengo para desenvolver seu futebol. Tem um futebol incrível, joga muita bola, mas com o Eric Pulgar chegando ele vai acabar sendo esquecido. Então ele jogou demais e uma jogada de linha de fundo que o Luiz Araújo recebeu na pequena área, tão tábua. E o que o volante tem que fazer? Infiltrar. Infiltrou, recebeu o passe do Luiz Araújo, rolou para trás e Pedro Livre só teve a capacidade para empurrar para o gol. Então o Flamengo jogou um futebol de Jorge Jesus, de Mister. O Leonardo Jardim treinou a jogada e o Flamengo conseguiu fazer uma grande partida. Vamos para mais notícias do Flamengo. Jardim elogia Prata após início conturbado. O talento está lá. Treinador elogia proteção ofensiva. É isso aí. Samuel Lino e Prata, Arrascaeta e Pedro casou muito bem. Depois, o sistema defensivo com Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz e Vaela, para mim são os dois quartetos do Flamengo tem. A volância ali tá deixando de dúvida. Paquetá tá jogando muito bem, onde Jorginho entrou muito bem. Everton Araújo está voando, mas Pulgar joga muita bola. Tem o Dela Cruz que foi poupado por causa do gramado. Tem o Saul que entrou muito bem no segundo tempo, distribuiu o jogo. Então ali na volância ali não tem, acho que uma dupla fixa ainda. Normalmente é Pulgar e Jorginho, mas os outros que estão entrando estão mantendo um nível alto ali na volância. E o Prata, depois que parou de usar ele como 9 ali, passou a usar ele perto ali na velocidade dele, ele podendo explorar a habilidade dele. Ele, naquele gol dele, só tem um balançar de corpo, o lateral esquerdo que estava marcando ele ficou para trás. Depois o sistema defensivo tendo que recompor, ele já foi costurando e acertou um belo chute da entrada da área. Então o Prata desenvolveu seu futebol, assim como Samuel Lino jogou demais. Ele não fez o gol, acertou até um chutaço da entrada da área, ele fez uma boa defesa do Atlético Mineiro, mas ele que está fazendo essa movimentação. Pode ver no gol do Prata, ele saiu da ponta esquerda, foi para o meio e deu passe para o Prata organizar. Também deu assistência para o Pedro, primeiro gol. Então é um jogador, 2 pontos que o Flamengo tem que estão desenvolvendo seu alto futebol por causa do Jardim. Acho que ele conseguiu tirar, conseguiu colocar a qualidade dos jogadores dentro da equipe. Então a movimentação desses dois jogadores está sendo muito importante para que a Arrascaeta fique livre, para que Pedro fique livre. Teve lançado passes do Pedro por Arrascaeta, que saiu na cara do gol, mas o goleiro do Atlético fez uma excelente defesa. São movimentações bem interessantes desses 4 jogadores que envolvem a zaga adversária. Não tem como marcar, são jogadores rápidos, de tibres curtos, em espaço pequeno. Então isso aí quebra com qualquer sistema defensivo. Então, quando você pensa em marcar o Prata, tem o Samuel Lino. Quando você pensa que vai marcar o Samuel Lino e o Prata, tem o Arrascaeta. Se você pensa que vai marcar Prata, Samuel Lino e Arrascaeta, tem o Pedro, que pode dar um passe calcanhar no teu Arrascaeta, que deixou ele praticamente na cara do gol. Então, a movimentação desses 4 jogadores envolve muito. O Flamengo fala muito do Luiz Henrique, que vai ser contratado. Eu creio que vai aumentar o nível ali da disputa entre os dois. Isso aí, quem ganha é o Flamengo. Então, se o Flamengo realmente vai ser o Luiz Henrique com Prata ali, vai ter 2 jogadores de muita movimentação, muita habilidade. Mas também tem o Luiz Araújo, que entrou muito bem e consegue fazer a organização do time. Ele acaba sendo mais técnico, entrando no time no segundo tempo e dando qualidade técnica ao time. Tem o Carrascal também que está suspenso para entrar no próximo jogo. E então o Flamengo tem um leque de jogadores que pode o Leonardo Jardim mudar a característica
de jogo do Flamengo. Então isso é muito importante pro treinador e para a equipe, principalmente para nós torcedores que quer ver o Flamengo sempre vencendo. E o Flamengo tem qualidade desse qualidade de jogo por causa de ter bons jogadores. Então o Porto fez excelentes contratações. O Leonardo Jardim conseguiu extrair o melhor de cada jogador e consegue agora esquema tático e faz movimentações para que os jogadores consigam fazer gols e dar a vitória para o Flamengo. Mais notícia: Prata volta a brilhar em BH e faz valer a confiança de Jardim com mudança de atitude. O equatoriano teve mais uma grande atuação na casa do rival mineiro. É isso aí, acabei de falar. Prata encontrou seu futebol, parou de ser utilizado como 9, voltou a ser utilizado como ponta. Ele faz uma coisa também muito interessante, que é voltar para marca forte. O Flamengo consegue ao mesmo tempo marcar pressão e jogar com a linha baixa. Então faz com que o Flamengo, ele, Samuel Lino, consegue fechar a linha de volantes ali, essa linha de 4. Quando a bola é jogada na lateral, ele consegue rapidamente sair ali do meio de campo, correr para a ponta, marcar o lateral. Isso ajuda demais o sistema defensivo do Flamengo, que não abre espaço para o time adversário jogar. Vamos para mais uma última notícia. Fla supera a desconfiança do ataque, sobra quando o Atlético Mineiro, trio vencido brilha em goleada importante pelo Brasileirão. O que não saiu contra o Vitória, que o Flamengo perdeu muito gol contra o Vitória, conseguiu contra o Atlético Mineiro fazer o gol. Eu creio que esse time que jogou ontem, acho que só com o Pulgar ali, no lugar do Everton Araújo, eu creio que é o time principal que o Leonardo Jardim tem. Só que o Flamengo não tem um time, o Flamengo tem uma equipe. Então, brasileiro, esse time aí sobra muito. Já na Libertadores, eu creio que deve utilizar mais Bruno Henrique, que é um jogador mais de velocidade para jogos de Libertadores. Não sei qual vai ser a equipe que vai jogar no Libertadores. Na Copa do Brasil, nós entendemos que tem que ser eu entendo que tem que ser um time com mais cadência, com Rossi, Varela, Léo Dias, Léo Pereira, Alexandre, Saúl, De La Cruz, Arrascaeta, Paquetá, Bruno Henrique e Pedro. Acho que esse time é ideal para jogar a Copa do Brasil. Já na Libertadores, eu creio que o Flamengo tem que fazer um outro time com jogadores mais jovens. Eu creio que a última vez ele utilizou com o Independente Medellín o Rose, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Everton Araújo, que o Pulgar está machucado, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Bruno Henrique, aberto Luiz Araújo, não, acho que foi o Prata, na ponta esquerda foi o Samuel Lino, não, foi o Carrascal e o Samuel Lino. Então deve ser um time mais ou menos assim que deve jogar a Libertadores. Não sei como vai planejar esse jogo contra o Independente, mas eu creio que ele vai usar o Bruno Henrique por causa da velocidade, já que é um jogo forte de casa. Também tem que ter uma recomposição defensiva melhor, principalmente a bola aérea que o futebol argentino usa. Vamos ver para quarta-feira, 9h30, tem alguns dias de treino. Para mim jogou nessa madrugada, deve fazer um regenerativo hoje à tarde. Amanhã vai ser um treino para jogar, para viajar para a Argentina e ali decidir o time que vai jogar. Ele está mostrando muito em 2 jogos, tanto a vitória da Bahia como ontem. Eu sou Bruno Henrique e Pedro. Não sei se ele vai tentar repetir essa dupla também. É um sistema de jogo que ele está utilizando nesses últimos jogos. Colocar Bruno Henrique e Pedro um próximo do outro. Aproveitar a velocidade do Bruno Henrique e ao mesmo tempo a técnica
do pivô do Bruno Henrique e tendo dois pontas técnicos, Luiz Araújo e Cebolinha, no momento Alessandro. Eu creio que pode jogar o Arrascaeta pela esquerda, testar ele um pouquinho jogando pela esquerda ali, fazendo 4-4-2, com o Arrascaeta mais pela esquerda e o Bruno Henrique mais colado no Bruno Henrique. Pode ser uma variação que ele ainda não utilizou, mas pode ser uma característica ou colocar o Carrascal pela esquerda e Luiz Araújo pela direita, e também ter dois caras técnicos para dois meia ali para organizar a jogada. É uma variação que ele está testando, vamos ver qual o time que ele vai colocar na Libertadores. Normalmente eu torço para que Arrascaeta e Pedro são os maiores ídolos. Ontem eu vi coisa interessante que Léo Pereira é o terceiro jogador assim, chegou um pouquinho depois que tem mais títulos com o Flamengo. Arrascaeta e Bruno Henrique são o primeiro e o segundo é o Léo Pereira. Então o Flamengo tem jogadores ali que estão fazendo história no Flamengo e merece ser ídolos do Flamengo por tudo que já conquistou como jogadores. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Eu utilizei o portal GE, entre lá, lê a notícia, tem um trabalho jornalístico ali, crie sua opinião, faça a sua análise. Até amanhã, falando mais sobre o nosso Flamengo.